O processador mais poderoso dos smartphones finalmente chegou aos videogames portáteis. O Snapdragon 8 Elite desembarca hoje não apenas em um, mas em 2 consoles que estarão à venda em pouquíssimas horas. E mais uma vez, assim como aconteceu há poucas semanas com os aparelhos de 2 telas, a YN e a Anil travam uma batalha para serem os primeiros a entrarem nesse mercado, e só quem tem a ganhar com esse tipo de briga somos nós consumidores que vemos esses preços baixarem cada vez mais. Felizmente é o caso desses 2 aparelhos aqui que eu trago ao longo desse vídeo. Então eu quero te apresentar não apenas o AYN Odin 3, como também te mostrar a Conker, a nova marca custo-benefício da Anil, que quer desbancar o Odin 3 antes mesmo dele ser lançado. E além disso, eu quero trazer aqui também uma reflexão se o Snapdragon 8 Elite realmente é um upgrade que vale a pena, porque ele conta aqui com alguns asteriscos que são bem chatinhos de lidar. Então vamos tirar essas dúvidas e ver se realmente algum desses aparelhos vale o seu investimento. Bora pro vídeo. Bom, finalmente a gente foi apresentado aqui ao AYN Odin 3 e já conhecemos todas as suas especificações e preços também. E a notícia é bem animadora, porque enquanto celulares e tablets mais baratos com esse processador dificilmente são encontrados abaixo dos $500, esse console vai ter uma versão de entrada a partir de $300. Quase metade do custo de um tablet ou smartphone que sequer tem ali os controles integrados e passa longe da conveniência de jogar em um console portátil. Mas antes de entrar em toda essa questão de preço e processadores, eu queria comentar aqui um pouco sobre algumas semelhanças e diferenças também dele em relação a 2 dos portáteis que eu mais gosto no mercado atualmente, o Retroid Pocket 5 e o Odin 2 Portal. Pelo design, a gente nota de cara a semelhança entre esses aparelhos, especialmente com o Pocket 5. O Odin 3 traz essa frente aqui toda em vidro, com recortes circulares para os botões de face, além do mesmo estilo de D-pad, excelente por sinal, que a gente já está acostumado a ver em outros aparelhos, tanto da Retroid quanto da YN. E ele apresenta também analógicos em uma posição diagonal, algo que eu particularmente considero um grande upgrade em relação à ergonomia quando a gente compara com o Retroid Pocket 5. Para mim, esse era um dos poucos defeitos que esse aparelho aqui tinha. Enquanto o Odin 2 Portal já trazia esse layout diagonal, e que é comprovadamente muito mais confortável, especialmente quando a gente alia ele a uma capinha grip que melhora bastante a pegada do console. Outra coisa interessante no Odin 3 é que eles inverteram a posição dos botões de face. Aqui a gente tem o ABXY no layout Nintendo, assim como acontece lá no Retroid Pocket 5, e não na posição Xbox como era lá no Odin 2 Portal. Agora, falando em relação a botões de face, outra grande vantagem que o Odin 2 Portal tem sobre o Retroid Pocket 5 é o tamanho desses botões, que são bem maiores e mais confortáveis de usar. Ao que tudo indica, a YN deve manter essa mesma característica no Odin 3. Isso é uma ótima notícia. Então, finalmente, temos aqui uma tela de 6 polegadas OLED 120 Hz que fica exatamente entre a tela 5.5 do Retroid Pocket 5, que infelizmente é limitada a 60 Hz, e a tela de 7 polegadas 120 Hz do Odin 2 Portal. Eu fiz aqui esse rápido comparativo das dimensões dos aparelhos e o Odin 3 se encaixa perfeitamente entre esses 2 dispositivos. Esse painel OLED, aliás, já foi confirmado pela própria YN como sendo um painel customizado, ou seja, encomendado por eles exclusivamente para esses dispositivos. Então dá para dizer aqui que a gente nunca viu ele em ação em algum outro aparelho, em algum outro smartphone. Ele não é um painel reaproveitado, mas com essas especificações e sendo OLED, é garantia de acerto. E finalizando aqui o comparativo de design, outra coisa que dá para perceber é que ele tem uma pegada um pouquinho aqui mais protuberante em relação ao Odin 2 Portal, que definitivamente precisa dessa grip case para ser mais confortável. Aqui não, a gente tem aqui essa bundinha um pouquinho maior, mais parecido com a do Retroid Pocket 5, e nas renders oficiais dá para notar também que há uma leve textura nessa região, apesar de eu ter percebido que nas fotos reais do aparelho divulgadas pela YN, isso não é tão perceptível. Então não sei te dizer o quanto essa textura vai fazer diferença na prática, mas pelo menos na render oficial ela tá lá. De qualquer forma, se for levar em consideração o Retroid Pocket 5 e o Odin 2 Portal, eu recomendo sem dúvidas que você já compre ele com o acessório Grip, porque pelo menos no Odin 2 Portal e no Retroid Pocket 5, isso melhorou em 100%
a pegada desses dois aparelhos. Eles já confirmaram que esse acessório vai estar disponível no lançamento, além de ter outras coisas aqui também, como capa dura, opções de case de viagem, tanto para grip quanto sem grip, o protetor de tela e outros acessórios aqui que você vai encontrar nesse tipo de lançamento. Agora, a grande sacada desse aparelho está justamente na parte interna. Ele vai ser o primeiro a utilizar o Snapdragon 8 Elite, que é um chip que até então estava reservado a tablets e smartphones numa faixa de preço significativamente maior do que a desse carinha aqui. Então o Odin 3 pode ser responsável finalmente por popularizar esse chip tão poderoso para emulação. E para a gente ter ideia aqui do poder que está concentrado nesse chip, vamos a um rápido comparativo dele com o Snapdragon 8 Gen 2 que é usado lá no Odin 2 Portal. Ele tem um ganho de cerca de 58% na performance single core, 83% na performance multicore e uma GPU absurdamente mais poderosa, com assustadores 166% de melhoria em relação ao Odin 2 Portal, que seria aqui o aparelho mais poderoso que a gente tem até agora nessa categoria. Se a gente for comparar esses números com o do Retroid Pocket 5, então a surra vai ser ainda maior. São 182% em single core, 197% em multicore e 695% em GPU. É uma covardia completa com o Retroid Pocket 5. Então, se a gente olhar somente essa performance bruta, não há nada melhor no mercado que pudesse ser utilizado. O 8 Elite é, de fato, o topo da performance que a gente vai encontrar em qualquer aparelho Android. E eu arrisco dizer, inclusive, que a gente nem viu ainda softwares que vão explorar todo o potencial desse processador. E algo tão poderoso assim vai ser excelente inclusive para jogar jogos de PC no Odin 3. A gente tem aqui algumas opções de emuladores, como o Emulator, como o Game Hub, que entregam uma excelente experiência de jogos de computador. Claro, eu deixo a ressalva que você não deve esperar que isso aqui vai substituir um Steam Deck ou um ROG Ally, mas a gente tá chegando bem perto de uma realidade em que essas linhas começam a se apagar e que emular PC em portáteis Android passa a ser algo bem viável em relação à performance. Falta apenas maturar um pouco mais essa camada de software que faz isso. Inclusive, eu me pego pensando às vezes, se o Emulator e o Game Hub conseguem fazer isso, cadê a Valve nessa história para fazer uma camada de compatibilidade oficial da Steam para esses aparelhos ARM, para esses aparelhos Android? O que fizeram lá com o Proton certamente daria para ser replicado aqui, salvo algumas limitações, é claro, mas de uma forma bem eficiente para essa arquitetura. Mas bem, deixando essa discussão de lado, tem um grande asterisco aqui colado no Snapdragon 8 Elite, os drivers. Mesmo com tanto poder bruto, os emuladores que dependem do uso de drivers customizados vão apresentar aqui no Snapdragon 8 Elite uma performance significativamente inferior do que aquela apresenta em outros portáteis. 3 exemplos claros cuja performance é bastante dependente de drivers são Wii U, Nintendo Switch e até mesmo PS3, que está ali na sua infância, mas também depende bastante de driver. Só que vamos pegar aqui o exemplo da emulação de Switch, que já é bem mais madura. Enquanto lá no Odin 2 Portal, essa biblioteca roda significativamente bem, mesmo com uma GPU e uma CPU bem inferiores no quesito poder bruto em relação ao que a gente tem, aqui no Snapdragon 8 Elite, infelizmente ele não entrega o mesmo desempenho satisfatório. Todo esse poder extra que o Elite tem acaba se reduzindo a nada devido a problemas de compatibilidade. Então eu tenho um exemplo rápido aqui de um teste que eu fiz no tablet Lenovo Y700 2025, que tem esse mesmo processador Snapdragon Ultra. Mesmo com o emulador mais avançado da atualidade, que é o Eden, os jogos de Nintendo Switch ainda vão sofrer com diversos problemas gráficos e uma performance que, apesar de às vezes ser boa, não é compatível com o hardware que a gente tem aqui dentro. O Odin 2 Portal, mesmo inferior, entrega bem mais do que isso aqui. Então, se a sua intenção é emular Nintendo Switch, Wii U, PS3 e outros emuladores assim que dependem de uso de drivers, saiba que aparelhos como o Odin 2 Portal ou até mesmo o AYN-Tor, que vai chegar em breve com esse mesmo processador 8 Gen 2 que a gente vê lá no Portal, eles vão entregar uma performance bem melhor, mesmo sendo menos poderosos. Hoje, o Snapdragon Elite tem muito poder, mas ainda não apresenta meios de aproveitar toda essa capacidade. Então fica aí a seu critério se ele vale a pena ou não. E claro, isso vai depender do tipo de uso que você quer dar para esse videogame. Agora, quanto à compatibilidade com os drivers. Eu tenho acompanhado como é que está esse desenvolvimento deles para o Snapdragon 8 Elite.
E a resposta, infelizmente, não é muito conclusiva. O fato é que ninguém sabe nem quando e nem se esses drivers vão chegar. Alguns desenvolvedores afirmam que isso pode levar anos para se concretizar, enquanto outros apostam que no momento que essa for a plataforma dominante, mais popular e que essa demanda crescer de fato, os drivers começarão a aparecer, que na teoria me parece algo bem lógico. Só que na realidade é que hoje não existe nem suporte, nem ninguém trabalhando nisso, pelo menos de forma pública, e nem existe uma estimativa de quando isso pode acontecer. Então esses drivers podem aparecer mês que vem, ano que vem, ou simplesmente nunca serem lançados. E eu sempre deixo um conselho para todo mundo em relação a esse tipo de situação. Nunca compre um produto, especialmente um produto eletrônico de alto valor, por uma promessa de algo que ele pode vir a fazer no futuro. Ou você está satisfeito com o que ele entrega hoje, no momento da venda, ou é melhor nem comprar, porque a chance de dar ruim é bem significativa. Então eu diria que isso aqui é uma aposta de alto risco que, se você não estiver satisfeito, é melhor nem fazer nesse momento. Mas enfim, vamos fazer aqui um apanhado de especificações desse aparelho. Como eu já te falei, ele tem uma tela de 6 polegadas OLED 120 Hz com resolução 1920 por 1080 e um processador Snapdragon Elite, que é o topo de linha do mercado nesse momento. Além disso, ele vai contar com diversos recursos de última geração, como Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, USB-C com saída 4K 60 Hz e um sistema operacional Android 15. Para fechar, ele tem uma generosa bateria de 8.000 mAh e conta com um carregamento rápido de 60 watts. Ele está dividido em 4 configurações de armazenamento interno e memória RAM. A gente tem as versões Base, Pro, Max e Ultra. A versão base tem 128 GB de armazenamento UFS 3.1 e 8 GB de memória RAM. No lançamento, ela vai custar $299. A partir da versão Pro, todos eles usam a tecnologia de armazenamento UFS 4.0, que, caso você esteja perdido, é algo que promete até o dobro da velocidade de leitura e de escrita e mais eficiência no consumo de energia na hora desse tipo de operação também. Então a versão Pro conta com 256 GB de armazenamento, 12 GB de RAM e sai por $369. Já a versão Max tem 512 GB de armazenamento, 16 GB de RAM e custa a partir de $419. Por fim, temos a versão mais poderosa, que é a Ultra, que tem 1 TB de armazenamento e monstruosos 24 GB de RAM, custando $499 no lançamento. Mas tudo isso que eu tô falando são os preços para você que quer fazer a pré-venda hoje. Após o período de pré-venda, esses preços vão ficar ali aproximadamente $50 mais caros. Em relação às cores, temos as seguintes versões. Temos a versão preta, que eu sempre recomendo por conta das bordas pretas que desaparecem na carcaça, além das versões branca, que tem todos os botões e os joysticks dessa cor, a versão Rainbow, que conta com os botões aqui coloridos, e temos 2 versões transparentes confirmadas, a clássica roxo transparente e uma que é novidade, que seria a azul transparente. Eu achei todas elas muito bonitas, mas eu mais uma vez escolheria aqui a versão preta, justamente por conta dessa questão das bordas desaparecerem na carcaça, na frente em vidro, e ficar ali uma coisa só. Isso aqui pra mim é imbatível e eu sempre vou escolher aparelhos pretos quando eu tiver essa opção. Então a pré-venda começa hoje, domingo, 7 de setembro, às 22h30, horário de Brasília, e será feita através da plataforma de financiamento coletivo Indiegogo. Tudo indica que não terá restrições de envio para o Brasil, mas se houver, eu vou deixar aqui nos comentários fixado essa informação. E para facilitar a sua vida, o link para a compra já está aqui na descrição do vídeo também. E eu confesso para vocês que eu já tinha finalizado o roteiro desse vídeo, que seria somente sobre o AYN Odin 3, mas de última hora surgiu um concorrente de peso nessa parada, a ANU. Mais uma vez, vamos ter uma batalha de pré-venda entre essas duas empresas, só que dessa vez quem leva vantagem em relação a preço é a ANU e não a AYN, como sempre aconteceu. Claro, essa realidade mudou porque a ANU agora tem uma marca chamada Conquer, que é onde a gente vai ter esses dispositivos de baixo custo da empresa. A ideia deles é passar a oferecer custo-benefício, e é exatamente isso que eles estão entregando já nos primeiros aparelhos. O Conquer Pocket Fit já tinha sido anunciado faz algumas semanas, mas só agora a gente teve as especificações da versão Elite confirmadas, e os preços também foram divulgados. E assim, dá para perceber que visualmente ele é muito parecido, mas muito parecido mesmo, com o Retroid Pocket 5 e com o próprio Odin.
A grande diferença é que ele vai apresentar logo de cara um design que aparenta ter aqui mais foco na questão da pegada. Ele tem aqui quase que uma grip já integrada nele. Então, talvez nesse aspecto ele tenha até vantagem em relação ao Odin 3. Mas vamos dar uma olhada aqui no resto das especificações. Assim como o Odin 3, ele também tem um painel de 6 polegadas e 1080p. Só que a taxa de atualização aqui é ainda mais alta, com 144 Hz. E outro detalhe bem importante é que aqui eles trouxeram um painel LCD e não OLED como a gente vê lá no Odin 3. Ele apresenta a mesma bateria de 8.000 mAh com carregamento rápido, apesar de não especificar aqui a potência, e oferece também as mesmas características em relação a Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, saída 4K 60 e afins. Tudo o que há de mais moderno de última geração. E falando em última geração, o sistema é inclusive mais atual do que o do Odin 3. Aqui ele vai vir com o sistema Android 16, ao invés do Android 15, que é usado lá pela YN. Não sei se na prática isso vai fazer alguma diferença no seu dia a dia, mas vale pontuar também essa diferença. E esse aparelho vai estar disponível em 4 opções de cor. Mystic Black, que traz a carcaça e os botões todo em preto. Snow White, que é uma versão totalmente branca. Temos também o Dragon Yellow, que tem a frente preta e a traseira amarela. Gosto bastante dessa combinação, inclusive ficou bem bonita lá no Pocket DS que eles apresentaram recentemente. Além de, claro, ter uma versão limitada, uma versão exclusiva, que é uma colaboração com a marca B-Duck e que vai resultar aqui nessa versão em tons de roxo e verde marca-texto. Só que a cereja do bolo é que finalmente a Anil tá trazendo isso num preço extremamente competitivo. Pela primeira vez, ela vai oferecer preços mais baixos do que a concorrência. A versão 8GB e 128GB começa a partir de $269. E aí, se a gente for ver as outras versões, também segue essa linha de preço baixo e sempre $30 abaixo da YN. Então a gente tem uma versão com 12GB de RAM e 256GB de memória interna por $339, uma versão de 16GB de RAM com 512 de armazenamento interno por $389, a versão 16GB de RAM 1TB de armazenamento por $499 e por fim a versão mais cara que custa $539 e traz 24GB de RAM com 1TB de armazenamento. Além desse design diferenciado que eu particularmente achei horroroso. Tô fora. Após o lançamento, esses preços vão sofrer aumentos entre $50 e $60. A pré-venda também vai ser pela plataforma Indiegogo e você encontra o link aqui na descrição, caso se interesse por ele. Como você pode notar, os aparelhos são praticamente idênticos, só que com duas pequenas diferenças que eu considero bastante importantes. A primeira é que a Anil, de fato, traz os preços mais competitivos para a maioria das versões. A diferença é de mais ou menos ali $30 ou R$160 entre os aparelhos da Anil para a YN. Então, ponto aqui para a Anil que finalmente está vencendo uma guerra de preços. Mas o segundo ponto, e que para mim, infelizmente, é mais decisivo em favor da YN, é que enquanto o Odin 3 traz uma tela OLED, a Anil optou por usar uma tela LCD. Quem já usou OLED sabe que toda vez que você experimenta aqueles tons de pretos puros e o contraste infinito que um OLED oferece, não tem como voltar atrás. Então, para mim, esse ponto vai ser bem mais importante do que os $30 a menos que eu economizaria comprando o Anil. E claro, antes de eu tomar a minha escolha em favor da YN, claro, uma opinião absolutamente pessoal em relação ao OLED versus LCD, tem um fator que eu acho que você deve considerar ao fazer essa escolha. Ao enviar para o Brasil, a YN até agora sempre declarou o produto num valor bem abaixo do que ele realmente custa, o que vai resultar ali em impostos bem razoáveis, sempre na faixa dos $300 a $400. Só que a Anil não costuma fazer isso. Por padrão, ao menos na experiência dos meus conhecidos, eles declaram sempre o preço cheio que você pagou, que vai gerar ali uma taxação próxima dos 92%. Ou seja, você vai pagar bem mais caro, você vai pagar 2 aparelhos desses, um para você, outro para o governo. Enfim, achei importante deixar essa ressalva aqui e claro que é possível que você negocie com a empresa, que você envie ali um e-mail para pedir para eles declararem outro valor, mas não tem garantia nenhuma que eles vão aceitar reduzir o valor declarado o suficiente para que você não leve uma facada da Receita Federal. Então, é um pouco mais arriscado comprar na Anil do que é na YN
por esse simples fator. Então, somando esses dois fatores, tela OLED e valor de tributação, sem dúvidas, para mim, eu fico com o AYN Odin 3. Novamente, ressalto que é uma diferença muito pequena entre os dois e que realmente o ANU ainda está com a vantagem de preço, mas que para mim não compensa essa diferença. E outro fator que eu acho que pesa também um pouco nessa minha decisão seria a questão do histórico do fabricante, porque eu tenho uma excelente experiência com a YN. Realmente, para mim, o Odin 2 Portal é o que eu considero o melhor portátil Android já feito. E apesar do Odin 3 não ser um sucessor direto do Odin 2 Portal, ele tá na mesma linha, tá na mesma fabricante, eu sei exatamente o nível de qualidade que eu posso esperar desse produto. A Anil, como ele sempre precificou as coisas muito mais altas, eu particularmente não tenho experiência com os produtos deles. Escuto muita coisa boa, mas eu particularmente nunca coloquei a mão em um. Em resumo, conhecendo o trabalho que a YN fez com o Odin 2 Portal e vendo um processador tão poderoso quanto o Snapdragon 8 Elite chegar por um preço que finalmente começa a ficar ali numa faixa mais acessível, eu fico bastante animado com esse futuro da linha Odin. A ANU, por outro lado, sempre entregou aparelhos excelentes, mas que estavam fora da minha e provavelmente também da sua realidade financeira. Então é extremamente animador ver eles inaugurarem essa marca custo-benefício da Conquer já chegando com os dois pés na porta e entregando excelentes preços. Agora, se o Snapdragon 8 Elite já vale a pena ou não, essa é uma questão de como você vai usar o seu aparelho. Para mim, o Snapdragon 8 Gen 2 que tem lá no Odin 2 Portal e que tem no AYN Thor, que eu comprei ali há cerca de 2 semanas, já é mais do que suficiente. E hoje eu não vejo tanta necessidade de um processador Elite que não tem o mesmo nível de suporte de software ainda. Se eu comprar, vai ser como aposta, e eu nunca recomendo que você aposte. Para mim, que não emulo coisas de PC, que já tenho o meu Steam Deck aqui, eu não vejo tanta necessidade de um Snapdragon 8 Elite. Agora, se você faz esse tipo de uso, ou se você quer apostar num futuro em que o software vai permitir que o poder bruto desse aparelho seja totalmente utilizado, então sem dúvidas vá em frente, porque você não vai encontrar Snapdragon 8 Elite mais barato do que isso, em lugar nenhum. Então me conta aí nos comentários qual você gostou mais entre o Odin 3 e o Conquer Pocket Fit Elite e se você tem interesse em comprar alguns deles. E eu quero saber também a sua opinião sobre o Snapdragon 8 Elite. Você acha que é muito cedo para investir nele, sem suporte a drivers, com pouco software que realmente usa todo esse poder? Me fala aqui embaixo o que você pensa, que eu estou bastante interessado em ouvir opiniões diversas sobre o assunto. E claro, se você curtiu esse vídeo, deixa seu like aqui para me ajudar a continuar produzindo conteúdo para vocês. E se inscreve no canal, porque eu estou bem pertinho de bater a meta de 2.000 inscritos e eu vou trazer bastante conteúdo para vocês nas próximas semanas. Então, me ajuda aí, por favor, se inscreve e deixa o like. Isso me ajuda bastante. Mais uma vez, muito obrigado por acompanhar o meu trabalho aqui nesse canal e até a próxima. Tchau, tchau.